Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Gislene. Trouxe para vocês uma aula bem legal. Vou falar de novo dos dinossauros. Vocês estão gostando dessas aulas? É bem divertido aprender com eles, né? Vamos ver então a nossa aula? Hoje o conteúdo da nossa aula é Dino Brasileiro. Na hora da história teremos o lagarto do sul do Brasil e na apostila iremos trabalhar as páginas 20 e 21. A tarefa será medidas com barbantes. Vamos começar então pela retomada da tarefa em casa 2. Na tarefinha dizia o seguinte: descubra no diagrama o nome de 3 personagens da história A Incrível Descoberta. Use uma cor diferente para marcar cada nome. Então aqui do lado do diagrama, nas letrinhas, já tem a foto dos personagens que vocês têm que procurar o nome. Vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a vovó Tita, então nós vamos procurar o nome da vovó Tita. Vamos comigo. Que letrinha é essa? Letrinha T. E logo em seguida, letrinha I. T com I faz Ti. Depois nós temos novamente a letrinha T e a letrinha A, que juntos faz o Tá. Ah, foi fácil, né? Encontramos, ó. Ti, Tá. E aqui? Que letrinha é essa? Opa, não é uma letrinha, é um numeral, é o número 6. E o número 6 não forma palavrinha, né? Então, ficou Tita, ó. Tita. Agora nós vamos procurar o nome da Kiki. Alguém sabe me dizer o que é isso daqui? É um numeral? Uma letra? Não, um ponto de interrogação. Muito bem. E logo após? A letrinha K e a letrinha I, que juntas fazem o Ki. Novamente a letrinha K e depois a letrinha I, que faz o Ki novamente. Então vamos ver como ficou? Ki. Achamos o nome da Kiki. Embaixo é a cachorrinha Bela. Vamos procurar o nome dela? Como é? A primeira letrinha, letrinha B. Em seguida temos a letrinha E. O B e o E faz B. E depois nós temos o L e em seguida o A. O L com A que faz Lá. E aqui? Mais um numeral, número 8, que a gente já sabe que não dá para escrever palavrinhas com ele, né? Então vamos ver como ficou? Bela. Olha aqui, o B com o E que fez o B e o L com A que faz Lá. Bela. Na questão número 2 diz o seguinte: escreva os nomes que você descobriu. Então aqui é o da vovó, nós já vimos lá em cima que nós descobrimos o nome dela, ficou Tita. Então você vai escrever aqui embaixo Tita, o T com o I que faz Ti e o T com A que faz Tá. E depois o da Kiki, né? Também achamos aqui em vermelho, ó. Kiki. K com o I, que faz Ki, e novamente o K com o I, que faz Ki. Ficou, então, Ki. Agora vamos ao da Bela. Aqui de amarelinho nós encontramos, né? Bela. O B com o E, que faz B, e o L com A, que faz Lá. Bela. Ficou assim a tarefinha de vocês? Colocaram o nome aqui embaixo e a data? Fotografou e mandou para a professora? Parabéns para vocês que fizeram a tarefinha. Agora, abram comigo, por favor, a apostila na página 20. Essa página aqui, ó. Aqui embaixo nós temos o número 20, ó. Número 2 e o 0, que juntos fazem o número 20. Deixem a apostila aberta nessa página, por favor, mas nós não vamos começar aqui agora. Antes de começar a trabalhar essa página, eu quero que vocês vejam comigo uma outra coisa. Hora da história, a hora gostosa da aula, né? Hoje, na hora da história, vocês vão ver através de um vídeo um pedacinho da historinha A Incrível Descoberta. Nessa historinha, a vovó Tita contou aos netos sobre o Antarctosaurus brasiliensis. Conheça mais algumas informações sobre um dos maiores dinossauros que viveu, onde hoje é o Brasil, Antarctosaurus brasiliensis. Com vocês, A Incrível Descoberta. Todos entraram e foram logo se sentar em volta da mesa
para saborear o delicioso lanche e ouvir a vovó contar as histórias sobre as pegadas gigantes. Vovó Tita contou que, há alguns anos, descobriram um imenso fóssil de animal, um dos maiores já encontrados no Brasil. Imaginem, disse a vovó, que comprovaram se tratar mesmo de um dinossauro. Chama-se Antarctosaurus brasiliensis. Era imenso. Estima-se que ele tinha 12 metros de comprimento e poderia alcançar quase 40 metros de comprimento na vida adulta. Que legal! Exclamou Fernando. O que quer dizer esse nome, vovó? Perguntou Henrique. A vovó explicou que Saurus significa lagarto e Antárcto, do sul. Já brasiliensis indica que é do Brasil. Então o nome dele significa lagarto do sul do Brasil, disse Fernando. Que nome complicado, vovó, comentou Kiki. É verdade, minha querida, mas se você perceber, esse dinossauro tem nome e sobrenome, exatamente como nós. Gostaram da historinha? É muito legal essa historinha, né? Agora, vocês viram que a vovó conta que foi descoberto na cidade de São José do Rio Preto um dinossauro. E deram para esse dinossauro o nome de Antarctosaurus brasiliensis. Eu vou falar um pouquinho sobre o significado desse nome para vocês. Vejam, Antarctosaurus brasiliensis tem um significado brasileiro. Antárcto significa sul. E saurus significa lagarto. Brasiliensis significa do Brasil. Então, o significado de Antarctosaurus brasiliensis aqui no Brasil, para nós, significa lagarto do sul do Brasil. Mas por que será que deram esse nome para esse dinossauro, lagarto do sul do Brasil? Vamos ver, eu vou mostrar para vocês o porquê. Nós já aprendemos em aulas passadas que o nosso país, o Brasil, fica aqui no continente americano, né? Aqui na parte de cima nós temos a América do Norte e logo mais abaixo, na parte de baixo, a América do Sul. E o nosso país fica localizado na América do Sul. Vocês já são capazes de reconhecer o mapa do nosso país aqui nessa imagem do globo, né? Ah, sim, já até inclusive desenharam como tarefa, né? Tá aqui, ó, o nosso país, o Brasil. Mas a vovó fala lá na história que o Antarctosaurus brasiliensis foi encontrado na cidade de São José do Rio Preto. Vamos ver aqui no mapa onde fica essa cidade. Vejam, nós aprendemos também que o nosso país é dividido em estados, né? Cada cor dessa daqui representa um estado. Aqui está o estado de São Paulo, o estado onde nós moramos. Isso mesmo, São José do Rio Preto fica aqui no estado de São Paulo, no nosso estado. Olha, vejam o mapa do estado de São Paulo. Assim como o Brasil, ele também é dividido. O Brasil, o nosso país, é dividido em estados. O estado de São Paulo é dividido em regiões. Cada cor dessa daqui representa uma região. Isso a gente também já aprendeu na aula passada, né? Aqui no alto do estado, ó, está a nossa cidade, Barretos. Agora eu quero que vocês reparem uma coisa, onde fica São José do Rio Preto. Fica bem aqui ao lado, ó. É uma das nossas cidades vizinhas. Uma distância bem pequena entre as duas cidades, entre Barretos e São José do Rio Preto. Aproximadamente 90 quilômetros de distância. Muitos de vocês já devem, inclusive, ter conhecido São José do Rio Preto. Agora que nós já aprendemos um pouquinho do significado de Antarctosaurus brasiliensis, por que deram o nome para ele de lagarto do sul do Brasil? A gente viu que foi porque ele foi encontrado lá no sul do Brasil. O estado de São Paulo fica lá embaixo, lá no sul do Brasil, né? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre as características desse dinossauro. Ele foi encontrado em meados de 1971, aproximadamente 50 anos atrás. Não faz tanto tempo assim, né? Para vocês que são crianças, 50 anos pode parecer muito, mas 50 anos, perto da história da descoberta dos dinossauros, é muito recente, são poucos anos.
Aqui também fala que o dinossauro que foi encontrado, na ocasião ele tinha 12 metros de comprimento, mas na sua vida adulta ele poderia chegar até 40 metros de comprimento. Quando eu falo de comprimento, eu estou falando daqui, ó, do começo da cabeça dele até o final da cauda. Mas ele ainda tem também a altura, que também é muito grande. Vejam, a altura é aqui, ó, do início do pé até o final da sua cabeça. Vocês têm ideia do que é 40 metros de comprimento? E 12 metros de altura? É muita coisa, não é? Olha, vejam, aqui na imagem tem um homem, ó, adulto já. Os homens adultos, geralmente, no seu maior tamanho, chegam até 2,10 metros, 2,15 metros de altura. Isso é considerado um homem bem grande. Mas olha, o dinossauro pode chegar até 12 metros de altura. Olha a diferença. Olha como o homem aqui perto do dinossauro ficou parecendo uma criança, porque realmente é muito grande. 12 metros de altura é muito grande perto de um homem adulto. E 40 metros de comprimento também é uma unidade de comprimento muito grande. Aqui embaixo nós temos uma imagem que representa uma reconstituição paleoartística. Seria como o dinossauro seria hoje, aqui, se ele existisse, ok? Agora que nós já vimos lá quanto o dinossauro poderia ter de comprimento, nós já podemos responder a questão 1 da página 21, a página ao lado. Vou ler para vocês. O comprimento do dinossauro. Você e os colegas analisaram a medida do comprimento do dinossauro Antarctosaurus brasiliensis. Registre a medida de comprimento do dinossauro. Nós já vimos lá que ele pode chegar a 40 metros, né? Então vocês vão colocar aqui no quadradinho da questão número 1 o número 40. Ó, o número 4 e o número 0. Mas não é só 40, né? Nós estamos falando de unidade de comprimento. Então, nós precisamos registrar aqui na frente a palavrinha metros, para a hora que a professora ver a sua atividade, ela saber que você está falando de metros. Agora, meus pequenos cientistas, que vocês já aprenderam um pouco sobre o lagarto, na verdade, o dinossauro, né? Ele recebeu o nome de lagarto do sul do Brasil, do dinossauro que foi encontrado aqui em São José do Rio Preto, na cidade próxima da nossa. Eu quero que vocês acompanhem um vídeo que vai exemplificar melhor, de uma forma mais real, mais prática, o que de fato é 40 metros de comprimento. Com vocês, um dino brasileiro. Um dino brasileiro. Antarctosaurus brasiliensis, a incrível descoberta. Descoberto em São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Seu nome significa lagarto sul do Brasil e o seu comprimento pode chegar até a 40 metros. Diante do seu tamanho, quantas crianças cabem no seu comprimento? Devido ao seu grande comprimento, vamos à experiência de duas professoras. Professora Gislene Macedo, Pré-A, CEMEI, Elza Pita. Ó, agora eu vou filmar aqui o pedaço que sobrou, que não teve criança suficiente para completar os 40 metros, ó. Tia tá filmando para mostrar para vocês a quantidade que ficou faltando ainda para completar os 40 metros. Percebemos que faltaram muitas crianças para atingir os 40 metros do tamanho do dinossauro. Vamos à experiência da professora Viviane Bonatelli, Pré-A, Escola Olga Rachid. Como que vai saber? Arruma a cabecinha. Arruma a cabecinha, isso. Muito bonito.
40 metros. As duas para a escola, ó, vai dar 40 metros de barbante. Para 40 metros? Para atingir o tamanho do dinossauro, foram necessárias 35 crianças. Por isso, trouxemos agora a comparação do tamanho do ser humano com os outros dinossauros. Olha como somos grandes diante de alguns e pequenos diante de outros. Aproveite agora para escolher o seu dinossauro favorito. Você vai ter bastante opções. Gostaram? Vocês viram que interessante? É preciso muitas crianças, foi necessário muitas crianças para cobrir 40 metros de comprimento de barbante. Repararam
Repararam que no primeiro vídeo a professora Viviane tinha disponível duas salas de crianças para cobrir o vídeo. E mesmo assim foi necessário 35 crianças para cobrir os 40 metros de comprimento do barbante. No segundo vídeo, a professora Gislene, que sou eu, na ocasião só tinha uma sala e só tinha 20 crianças. Vocês repararam que cobrindo o barbante com 20 crianças, ainda sobrou um pedaço muito grande? Deu para ter uma ideia que 40 metros realmente é uma unidade de comprimento muito grande? Perdão. Vejam aqui comigo, vou dar um exemplo para vocês do porquê da necessidade de 35 crianças para cobrir os 40 metros de comprimento. Essa criança da foto tem 6 anos, essa menina. As crianças de 6 anos medem, em média, cerca de 1 metro a 1,20 m de altura. Na ocasião aqui, ela tem 1,15 m de altura. As crianças dessa idade medem um pouco mais de 1 metro. E o dinossauro tinha 40 metros, que foi representado no vídeo pelas professoras por um barbante de 40 metros, né? Então imaginem, se uma criança mede um pouquinho mais de 1 metro, por isso foi necessário aproximadamente 35 crianças para cobrir os 40 metros. Deu para vocês terem uma ideia? Agora que nós já falamos bastante sobre as unidades de comprimento, deu para vocês terem uma ideia do que é 40 metros de comprimento, de quantas crianças são necessárias para atingir basicamente o tamanho de um dinossauro de 40 metros, eu quero apresentar para vocês alguns objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa rotina, para fazer as medidas de comprimento e de altura que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Olha, aqui é uma trena. A trena é bastante utilizada pelos pedreiros. Eles utilizam a trena para medir o tamanho dos cômodos das casas que eles vão construir. Aqui embaixo é um metro retrátil. Antigamente, não tão antigamente, porque ainda é bem usado o metro retrátil, mas um pouco antes de existir a trena, era esse equipamento aqui que os pedreiros usavam para fazer a medida dos cômodos das casas que eles construíam. Aqui, ó, é uma fita métrica. A fita métrica é bastante utilizada pelas costureiras. As costureiras utilizam a fita métrica para medir o tecido antes de confeccionar as roupas das clientes. Aqui embaixo, esse equipamento é chamado de esquadro. Também é bastante utilizado pelos pedreiros. Ele é utilizado para medir pequenos cantos, ó, quando vão assentar azulejos, fazer quinas de parede. Aqui também é uma trena, um pouco mais moderna. Essa é uma trena eletrônica. Alguns pedreiros também usam, mas geralmente é mais utilizada pelos engenheiros. Notem uma diferença. Aqui na trena, ó, existe lá dentro, enroladinho dentro dela, 1 metro, tá? Ele é esticável. Aqui não é necessário esse metro esticável. Ela é eletrônica. Aperta um botãozinho e ela faz a medida sozinha. Aqui é um taquiômetro. O taquiômetro também é bastante utilizado pelos engenheiros. Ele é utilizado para fazer medidas de grandes áreas, como campo de futebol, praças, prédios, grandes avenidas. E aqui a nossa famosa régua, que todo mundo já conhece. A gente utiliza bastante na nossa sala de aula, né? Inclusive eu estou com uma aqui na mão, ó, para poder mostrar para vocês mais de pertinho as informações. Agora que nós já descobrimos com que a gente faz as medidas no nosso dia a dia, quais são os objetos que a gente utiliza, nós já podemos responder as outras questões da página 21, né? Questão número 2. Vocês cortaram um pedaço de barbante com a medida do dinossauro. Depois o esticaram e se deitaram sobre ele. Quantas crianças couberam sobre o barbante? Na verdade, este ano, como nós estamos em isolamento, não foi possível cortar o barbante e deitar sobre ele. E por este motivo, nós utilizamos o vídeo da professora Viviane e da professora Gislene, que foi feito o ano passado em sala de aula, né? Mas a gente viu lá que foi necessário 35 crianças para cobrir os 40 metros de comprimento. Então, a gente vai responder aqui no quadradinho da questão número 2, o número 35, ó. O número 3 e o número 5, 35. A
questão número 3 diz o seguinte: para cobrir todo o barbante, foi necessário que alguns alunos se deitassem mais de uma vez sobre o barbante? Não foi. Vocês viram que na ocasião a professora Viviane tinha 2 salas disponíveis para cobrir o barbante e foi utilizada as 35 crianças sem necessidade de criança deitar novamente. No vídeo que eu gravei, ficou um pedaço sem cobrir, porque na ocasião eu só tinha uma sala com 20 crianças, mas mesmo assim as crianças não deitaram 2 vezes, né? Então nós vamos colocar um X na palavrinha não. Muito bem. A questão número 4 diz assim, ó: em uma folha avulsa, registre um momento dessa experiência. Peçam para a mamãe e para o papai darem para vocês ou um caderno de desenho ou uma folha de sulfite avulsa. Façam aí o desenho dessa experiência. Coloquem o nome, fotografem e mandem para a professora de vocês. Agora, a hora da tarefinha. Anotem aí. A nossa tarefa hoje vai usar um barbante. Meça com um barbante 1 metro e separe. Depois meça o seu tamanho com outro barbante. Compare se você é maior ou menor que 1 metro. Coloque os 2 barbantes esticados no chão, deite ao lado e tire uma foto para enviar à professora. Dicas para as famílias. Meça os objetos da sua casa: a mesa, o sofá, a cama, tapete, armários. Aproveite para falar sobre a importância dos instrumentos de medidas. Meça todo mundo da família e compare quem é o mais alto e o mais baixo. Leia o livro Quem Vai Ficar com o Pêssego? Vamos mandá-lo como leitura da família. Esse livro é bastante interessante. Ele mostra de uma forma bem lúdica, bem divertida, as diferenças de tamanhos. Não deixem de ler para as crianças. Aproveite o barbante da sua medida e colhe num lugar especial para comparar se você cresceu até o final do ano. Você no comecinho, lá na nossa tarefinha, você vai cortar um barbante do seu tamanho, né? Peça para a mamãe, para o papai, para a vovó, para quem você morar aí junto, para colar num lugarzinho reservado, atrás de uma porta, num cantinho da parede e deixe ele colado. No final do ano, quando estiver aproximando as férias, você vai lá e fica em pezinho do lado dele para reparar o quanto você cresceu, o quanto o seu tamanho mudou. Nossa aula vai ficando por aqui. Eu desejo a todos bons estudos. Fiquem todos com Deus.